Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então para a gravação da segunda parte do estudo sobre a Casa de Deus. Eu indico a você que se você não viu a primeira parte, né, indico a você ver a primeira parte, vou deixar o link na descrição, né? Ou você pode ir na aba vídeos aqui do canal, você vai ver o estudo ali sobre a Casa de Deus, parte 1, tá? É importante você ver a primeira parte para poder entender o contexto. Tá? Se você pegar só essa segunda parte, não vai ter um entendimento completo. Você tem que ver a primeira parte para depois, então, ter nessa continuação que eu vou fazer agora, você compreender melhor, ok? Então, se você não viu a parte 1, eu vou deixar o link aí na descrição, você clica no link e vê a parte 1, para depois você ver a segunda parte desse estudo, que é esse vídeo aqui, tá bom? Então, agora nós vamos então para Atos, capítulo 7, né, verso 44 ao 49. E Estevão, né, vai dizer o seguinte: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais recebendo também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Lembra aquilo que a gente leu lá em 2 Samuel capítulo 7? Aqui Estevão está citando isso, né? E aí vai dizer: e Salomão lhe edificou casa, no verso 47. Olha só o que Estevão vai dizer: porém Estevão, com o entendimento do evangelho, cheio do Espírito Santo, como aqui no livro de Atos vai estar falando sobre Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da escritura, né? Com o entendimento de Isaías 66, que a gente leu aqui também na parte 1 do estudo, no verso 48, né? Voltando no verso 47, né, ele diz assim: e Salomão lhe edificou casa, falando sobre edificar a casa de Deus. Só que no verso 48, ele vai dizer o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aí ele vai citar o Isaías 66, que a gente leu na parte 1, né? No verso 49. O céu é o meu trono, e a terra, o chão dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então olha como interessante o Estevão, né, dizendo que o Senhor, Salomão construiu casa para Deus, porém o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então nós vamos cada vez mais entendendo essa questão sobre a casa de Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui Atos capítulo 17, quando Paulo ele foi pregar o evangelho na Grécia, em Atenas. Nós vamos ler então a partir do verso 15, ok? Paulo disse o seguinte, né? Vai dizer assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo, quando ele chegou a Atenas, ele ficou muito chateado por ver a idolatria dos gregos, né? Por ver todas aquelas imagens de escultura, aquela quantidade de paganismo, né, na mitologia grega, nas crenças dos gregos. E o espírito de Paulo, sabendo que só há um Deus, que só há um Senhor, né, e que só há um caminho, que é Cristo, o Filho de Deus. Então Paulo se comoveu com aquela idolatria, né? Ele ficou chateado. Então ele vai pregar para os gregos. No verso 17 vai dizer: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, aqui vai estar falando sobre filósofos gregos, né?
e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então eles, não entendendo a fé, não entendendo o evangelho, eles achavam que Paulo estava pregando um Deus estranho, né? Porém, Paulo estava pregando a Cristo e pregando a ressurreição, pregando o evangelho, né? E tomando, o levaram no Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Aí Paulo vai dizendo: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, né? Então eles levaram Paulo a um lugar para lhe explicar o evangelho, né? Verso 21. Pois todos os atenienses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então os atenienses, os gregos, eles gostavam de ouvir coisas novas, né? E estando Paulo no meio do Areópago, disse, aí aqui é Paulo dizendo: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, que é o que acontece muito hoje também aqui no Brasil e em outros lugares, né? Superstição. Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então aqui Paulo está citando algo, né, que aconteceu antes da época de Paulo, né? Na Grécia, quando teve um problema com pragas, né? E aí, só quando um homem ele orou ao Deus de Israel, né? Ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Então, que fez um sacrifício para Deus, aí que onde cessou essa praga, essa doença. Não tenho certeza direito como é que é a história, né? Então foi levantado como se não sabia o nome desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? O único Deus. Então foi levantado um altar onde diz assim: ao Deus desconhecido, né? Por isso que Paulo vai dizer, né? Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo foi pregar o evangelho, foi pregar Cristo, referente a esse altar que tinha lá da Grécia. Eles não sabiam que Deus era aquele, né? Aí Paulo vai chegar na parte onde é interessante para nós. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está repetindo o que está lá em Isaías 66 e o que Estevão fala em Atos 7, né? Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Então você vê a grandiosidade de Deus, né? Porque Deus é quem dá a nós a vida, a respiração e todas as coisas. E ele não é servido por mãos de homens, e ele não habita em templos construídos por mãos de homens, né? Por quê? Porque a casa de Deus não é casa material. A casa de Deus é uma casa espiritual. A gente vai entender em seguida isso. Então, irmãos, agora nós vamos aqui analisar o Salmo 132, ok? E eu vou ler uns versos aqui que vai estar falando, se referindo a Cristo, ok? Vai dizer o seguinte, verso 11: o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Lembrem o primeiro texto que eu li na parte 1 sobre 2 Samuel, quando Deus fez a promessa, né? Que tá, depois que você dormir, da tua descendência virá um que fará casa para mim, né? E ele me será por filho e eu serei por pai. Lembra? Então, aqui no Salmo 132 vai estar citando essa questão dessa promessa. Por isso que diz, né? O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono.
Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre aqui, para sempre. Aqui habitarei, pois desejei. Então, o repouso do Senhor será em Sião, Sião, onde fica Jerusalém. Porém aqui Deus, essa palavra está se referindo, né? É a questão do reino de Deus quando for instituído na vinda de Cristo, né? Aí é onde vai entrar o descanso do Senhor, em Sião. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então aqui está falando sobre Cristo, ok? Agora nós vamos então para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 33, tá? E aí vai dizer o seguinte, sobre o nascimento de Cristo, tá? Olha só que interessante que vai dizer aqui. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, ou no hebraico, Yeshua. E, olha só aqui, versos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, linkando com a profecia lá de 2 Samuel 7, né? Quando Deus disse que, quando Davi quis construir uma casa para Deus, porém Deus disse: quando você dormir, o teu descendente fará casa para mim. E este será por filho, e eu lhe serei por pai, né? Aqui começa a concretizar essa profecia, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Então aqui você vê o nascimento daquele que saiu do céu, se fez homem, para então construir a casa para o Altíssimo, né? Para o Deus Pai. Aí você vê uma profecia no Salmo 118, tá? Bem conhecido também. Essa profecia vai chamar, olha só que o estudo é sobre o que? A casa de Deus. Casa no literal se constrói como? Com pedras, né? Com tijolos, enfim. E aí aqui Cristo vai ser chamado de pedra, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de alicerce, né? Olha só o que vai dizer, Salmo 118, verso 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então aqui você vê Cristo, né, sendo chamado de pedra, a pedra de esquina, pedra principal da casa de Deus. Você vê que é algo espiritual. Cristo é uma pedra literal? Não, mas de uma forma em figura sim, né? Porque Cristo é quem ele é o grão de trigo que cai na terra. Então ele vai para debaixo da terra, né? Tipificando a sua morte ali, e ele então cria uma raiz, e ele então ele é a videira, né? E dessa videira vai gerar frutos,
que é a igreja. Então, Cristo ele é a pedra principal da casa de Deus, porque ele é a base de tudo. Então, assim como numa casa nós temos o alicerce, antes de levantar as paredes, você tem que fazer o alicerce. E o alicerce ele vai por baixo da terra, né? Quem entende de construção vai entender o que eu estou falando. No alicerce, você vai pegar e você vai cavar uma quantidade, uma profundidade por baixo da terra e vai colocar essas pedras, que vai ser a base que vai segurar toda a casa, né? Então, por isso que Cristo, quando ele morre, ele foi para debaixo da terra, mas ele se levantou, né, na sua ressurreição, e ele sendo a videira, né, em forma de figuras, né, ele se levantou para ser enfim, ele é a pedra angular, ele é a pedra de fundação da casa de Deus, Cristo. E aí nós vamos entender quem é que forma os tijolos da casa de Deus, né? Isaías 28, verso 16. Diz assim a profecia: Portanto, assim diz o Altíssimo: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, assentei uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então você vê aqui mais uma profecia falando da pedra, a pedra colocada em Sião, né? E essa pedra que vai iniciar a construção da casa de Deus é Cristo, né? Irmãos, agora nós vamos analisar os textos que se encontram no livro de Atos, no capítulo 4, tá? Verso 9 ao 12. Esses textos são de Pedro quando interrogado pelo sinédrio, né, dos judeus. Pedro, cheio do Espírito Santo ali no início da pregação do Evangelho, após a ascensão de Cristo ao Santo dos Santos, celestial, Pedro vai ser questionado, né, sobre algumas coisas, e olha só o que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado. Pedro, né, através do Espírito Santo e da fé daquele homem, Pedro curou um homem, né, deficiente, doente. E eles foram interrogados em nome de quem, em autoridade de quem, né, que Pedro fez aquele milagre. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está curado, né, diante de vós. Aí olha o que Pedro vai dizer, cheio do Espírito Santo, né? Pedro com o Espírito Santo vai falar, verso 11, falando sobre Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, a pedra que é cabeça de esquina, Pedro está se referindo ao quê? A pedra que foi colocada como alicerce, a pedra principal de uma casa, de um edifício, de uma construção. A pedra que é uma cabeça de esquina, a pedra, né, que é a pedra de alicerce. Então você vê que a Escritura ela deixa claro que a casa de Deus, a fundação, o alicerce da casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí vai dizer que e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, né? Então, entendemos aqui que Cristo é a fundação da casa de Deus. Cristo é o alicerce da casa de Deus. Amém? Irmãos, então agora entendidos que a casa de Deus, ela não é feita por mãos de homens, não é templos feitos por mãos de homens, mas sim a casa de Deus é espiritual, é uma casa espiritual. Nós entendemos agora que Cristo
é o alicerce da casa de Deus, agora nós vamos entender quem é as paredes da casa de Deus. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que eu vou ler aqui. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Presta atenção. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro está chamando Jesus Cristo de pedra viva. Pedra viva. A gente viu Pedro em Atos dizendo que Cristo é a pedra, a principal pedra de esquina, né? Assim como citado em Isaías, citado em Salmo 118. Cristo é a pedra de alicerce da casa de Deus. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro vai dizer o seguinte agora: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Entendeu? Quando Salomão diz lá em Reis, quando eu citei, né, aqui na parte 1 do estudo, que a promessa de Deus é que o descendente de Davi lhe faria casa, Salomão construiu uma casa de mãos, feitas por mãos de homens, né? Templo de pedra. Porém, a casa de Deus é o quê? É Cristo sendo o fundamento, o alicerce, e a igreja, as pessoas, sendo as pedras. A casa de Deus não é quando você constrói um templo e coloca uma placa e diz: aqui é casa de Deus. Não, senhor. A Bíblia ensina totalmente o contrário disso. A casa de Deus é uma casa espiritual formada por pessoas, sendo Cristo o alicerce dessa casa e os seguidores de Cristo, os cristãos, as pessoas formando os tijolos espirituais que formam a casa de Deus, né? Cada um de nós que vivemos o Evangelho somos um templo do Espírito Santo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6. Como Jesus prometeu em João 14, que aquele que amasse a Deus de verdade guardaria os seus mandamentos, né? Então o Pai e o Filho viriam e fariam morada através do Espírito dentro da pessoa, né? Então cada um de nós formamos as paredes da casa de Deus. E dentro da casa de Deus, que são a totalidade da igreja, das pessoas, está a presença de Deus, o Espírito de Deus. Por isso que vai dizer: e chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós, a igreja, né, também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Em breve eu vou fazer um estudo aqui, referente ao que é sacrifício da nova aliança, que vai se encaixar com esse texto para oferecer sacrifícios espirituais, e não aqueles sacrifícios da primeira aliança, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro citando o que está lá em Isaías 28. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém, irmãos? Então agora eu vou ler para vocês aquilo que eu acabei de citar, né? Evangelho de João, capítulo 14.
Verso 22 e 23. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus, ele vai dizer no verso 23, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Viu? Então, nós somos templos do Espírito da presença de Deus. E nós formamos, cada um de nós, cada um dos templos espirituais que somos nós, formamos as pedras que formam a casa de Deus. A casa de Deus é espiritual. Salomão entendeu que a casa de Deus era para ser construída literal, mas a casa de Deus é espiritual. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte no verso 18. Fugir da prostituição, que ele está falando aqui da impureza, né? Porneia no grego, impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você vê aqui Paulo dizendo, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós que cremos e que vivemos o Evangelho. Ele vai dizer, porque fostes comprados por um bom preço, pelo sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Você vê aqui, nós somos o templo do Espírito Santo, como Paulo vai falar. 2 Coríntios 6, primeiro lemos 1 Coríntios 6, agora vamos ler 2 Coríntios 6. Olha o que Paulo diz no verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pergunta, né? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uma profecia que está lá na lei, né? Você vê que Paulo citando de novo, né, que o templo de Deus, né, Deus vai dizer, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós formamos a casa de Deus, espiritual, né? Agora, eu vou ler para vocês aqui, Efésios, capítulo 2, a gente já está chegando no final do estudo, tá? Efésios, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 11, tá? Até o verso 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens, falando que os judeus chamam os gentios de incircuncisos, né? Fora da aliança com Deus. A primeira aliança, mas a segunda não. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ou seja, Cristo, Paulo está dizendo que Cristo, ele na sua morte e ressurreição, no novo pacto que Cristo fez, né? Então, na segunda aliança, Cristo retirou os mandamentos que não serviam, que eram aqueles mandamentos de ordenanças, né? De cumprimento de lei, de festas, perdão, que eram sombras, né, da realidade, de sacrifícios de animais, porque Cristo fez o sacrifício perfeito, então não se necessita mais de sacrifício de animais e de um sacerdote físico, porque agora nós temos um sumo sacerdote espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque, no Santo dos Santos, intercedendo por nós como um advogado. Então, foi retirado a lei dos sacrifícios, foi retirado as festas, foi retirado essa lei da guarda do sábado, que era sombra também, né? E entre outras coisas, né? E aí vai dizer, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos gentios, né? Aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por isso que Cristo é chamado de o mediador entre Deus e os homens. Por isso que Cristo diz em um dos textos mais importantes da Escritura, quando ele diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem a mim, e ninguém virá ao Pai senão por mim. Né? Por isso Paulo fala, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então ambos os gentios quanto os judeus, através de Cristo, nós temos acesso ao Pai e nos tornamos um mesmo corpo. Em Cristo não existe judeu e um gentio. Em Cristo existe um corpo, uma igreja. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí olha o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 2, verso 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento, edificação, edifício, edificados sobre o fundamento, que é o fundamento, o alicerce, dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Mais um texto aqui mostrando, se referindo sobre essa questão da casa de Deus. Cristo é o alicerce, é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Cristo é a fundação, é o alicerce da casa de Deus, onde acima de Cristo, então, se eleva as paredes da casa de Deus, que são as pessoas, a igreja, os cristãos. Seja judeu que se converte a Cristo, seja gentil. Para finalizar o estudo, irmãos, eu vou ler aqui para vocês Hebreus capítulo 3. Tá? Eu vou ler a partir do verso 1 para ficar melhor entendido. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, Moisés, né, é tido por digno de tanto maior glória. Porque ele, Cristo, né, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, ou seja, todas as coisas que foram feitas naquele procedimento, naquele processo de Moisés na primeira aliança, foi um testemunho, uma alegoria para a realidade que seria do pacto eterno através de Cristo, né? E aí vai dizer o seguinte, verso 6, olha que maravilha. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o escritor de Hebreus diz que Cristo sobre a sua casa, a qual somos nós. Né? Então você vê que entendemos então nesse estudo que a edificação da casa de Deus não é o templo de Salomão, né? Mas a edificação da casa de Deus foi feita através de Cristo. Cristo é aquele que cumpre a promessa, a profecia feita lá em 2 Samuel, quando ele diz que Davi assim, depois que você dormir, Davi, o seu descendente que virá dos seus lombos fará casa para mim. E quem iniciou a casa de Deus é o Filho de Deus, que é Cristo. Cristo é a pedra de alicerce. Cristo é o alicerce da casa de Deus espiritual. E nós, como Pedro fala, somos as pedras vivas que juntos formamos a casa de Deus.
E dentro da casa de Deus, que somos a totalidade dos cristãos pelo mundo, está a presença de Deus sobre nós. Então é isso aí, irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado do estudo, que seja edificante para vocês, né? Peço que você também compartilhe nos grupos, compartilhe com seus amigos, com seus familiares esses estudos da casa de Deus. Peço que se você se inscreva, você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, acione aí o sino para que você venha receber as notificações dos estudos bíblicos, das reflexões, palavras de fé. E é isso aí então, né? Desejo a todos, né, que Deus abençoe grandiosamente com sua graça e sua misericórdia. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.